diabetes. Como que essa patologia pode deixar você cego dos dois olhos? Como que essa patologia pode fazer os seus rins pararem de trabalhar? E como o diabetes pode causar um câncer no seu fígado e levar você toda essa dor de cabeça. Vou explicar para vocês aqui hoje como que essa patologia ela trabalha dentro do nosso organismo, como que se torna um diabetes, o que é um pré-diabetes, enfim, e como a nossa alimentação influencia para gerar todo esse processo. Fica até o final do vídeo, que eu vou explicar passo a passo de uma forma rápida e simples de entender, tá ok? Para que você que está com pré-diabetes já tomasse os devidos cuidados e para você que está com diabetes também servir isso para poder amenizar. Eu vou te dizer mais uma, se cuidar das dicas que eu vou passar para vocês aqui, você nem precisa às vezes tomar tanto medicamento, juntamente com o seu médico, que você vem tratando, associar com isso, tentar desmamar do medicamento e ficar com apenas recursos naturais, ok? Vou explicar tudo aqui de uma forma tranquila e simples, tá joia? Bom, primeira coisa, nosso organismo precisa de energia para funcionar. Tá? Para você caminhar, fazer suas coisas, para pensar, para você dormir, você tem que ter energia, tá? E essa energia está dentro das nossas células. Imagine que as células sejam pequenas cápsulas que estão andando dentro do nosso sangue, tá? O tempo todo, o organismo está levando. E o carboidrato e os açúcares que a gente ingere, eles se tornam energia para o nosso organismo. Como? Você ingeriu um pedaço de pão, macarrão, um açúcar, até a própria carne que também tem os carboidratos, os açúcares das carnes que transforma em energia, a gordura animal, enfim, tudo isso você ingeriu e o que for suficiente o organismo vai secretar e vai colocar dentro da célula. Só que para essa energia virar uma glicose, que tudo esse carboidrato aqui, esse açúcar, ele vira uma glicose, tá? Essa glicose ela entra dentro das células. Para essa glicose entrar dentro da célula, precisa de uma insulina. É como se fosse um intermediário, que é produzida por um outro órgão chamado pâncreas. Então, a insulina vem, chega na célula e abre um pouquinho das comportas aqui. Ó, ela vai abrir cada comporta dessa para que a glicose entre, ok, dentro da célula. Essa célula, ok, trabalhando com o fígado, vira energia para o nosso corpo e assim a gente consegue viver uma boa, tá certo? Mas o que torna ser um diabético por causa disso aqui? Torna que quando você está comendo em excesso o carboidrato, os açúcares, que são os doces, vem muita demanda dessa glicose aqui e a insulina não dá conta, tá? E a insulina não dá conta e aí ela não consegue abrir o suficiente. E essa glicose ela fica percorrendo durante todo o processo sanguíneo do nosso corpo. Então no sangue fica percorrendo aquilo que não foi secretado aqui dentro. Aí o que acontece? Se você tem essa glicose aqui rodando no nosso organismo, ele pode parar, por exemplo, na região dos olhos. Por quê? Porque dentro ali na ramificação dos nervos pode acontecer tipo um derramamento de sangue, tipo uma hemorragia no olho, tá? E o nervo óptico que está aí trabalhando nossa visão o tempo todo, ele pode simplesmente atrofiar. Se ele atrofia, a nossa visão simplesmente para de funcionar. Então pode acontecer esse tipo de situação, pelo fato da glicose estar rodando dentro do organismo e parar aqui nessa região do olho. Pode acontecer. Nos rins, o rim, a função do rim é filtrar o nosso corpo. Imagina um filtro do bebedor, é o filtro do rim. Então tudo aquilo que a gente bebe, né, o líquido em si, né, que transforma em líquido, ele vai usar esse líquido que é a favor do nosso corpo, que não é jogar fora. Se tem essa glicose andando, igual um bestão lá dentro do processo da nossa circulação, ele vai filtrar um sangue com muito mais glicose. E se ele secreta muito mais glicose, ele começa a perder alguns nutrientes que são bons para o nosso corpo e acaba sobrecarregando a carga dele, a função dele. Também tem a chance de parar. E o fígado, o que acontece com o fígado? O fígado é ele que vai ajudar nesse todo o processo da energia do nosso corpo. Se não tem energia entrando nas células de devia estar, ele começa a produzir de uma forma errada também energia. Onde que acontece? Cria uma gordura no cima do fígado.
e esse fígado começa a produzir algumas toxinas que viram alguns tumores, muitas das vezes, alguns cânceres. Então, poxa, aí fica uma bagunça no organismo. Então pode gerar as três coisas numa pessoa só. Aí você pega uma gripe, você pega, enfim, um qualquer de patologia aí, você está com tudo isso aqui carregado, vai para uma UTI, como é que faz? Não dá, pô, o organismo não aguenta, tá? Então, isso é importantíssimo estar associado o quê? Com o que você está comendo, se é muito excesso, se é às vezes pouco, depende, está comendo errado, excesso de um pouco de outro, tudo isso é importante. E quando você passa a comer um pouco melhor, se você consegue controlar essa demanda de glicose para entrar na célula, isso aqui começa a trabalhar de forma bacana, tá joia? Estou falando isso aqui, é o diabetes tipo 2, tá? Tipo 2 que a gente adquire conforme vai passando os anos e forma errada. Quem tem o tipo 1, ele nasce com esse diabetes tipo 1 que ele nem produz a insulina, que é intermediário. Aí já não é tanta culpa dele assim, então ele é obrigado a tomar, né, a injetar a insulina quase todo dia, né, basicamente, para que tenha essa produção aqui daí, tá? Mas é uma patologia que a pessoa nasceu. Agora isso aqui você pode cuidar, você pode conquistar isso se você está com pré-diabetes ou, enfim, está com seu diabetes, você pode cuidar e começar com a alimentação. Eu vou deixar aqui no link uma pessoa profissional responsável por ensinar 500 receitas de como você comer melhor sem o bendito açúcar em excesso, e comer doces, bolos, ensinar a fazer, ok? De uma forma onde você pode adquirir isso no seu dia a dia. Uma coisa bem fácil e simples de entender, que vai te ajudar bastante, tá joia? E o importante também é a atividade física. Quando você passa a ter uma atividade física, que seja ali mais ou menos uns 150 minutos durante a semana, então cardio, ok? Você vai consumir mais energia. Então, se você está consumindo mais energia, essa glicose vem e vai derreter um pouco mais também. Isso aqui vai precisar mais. Então, a demanda de um sofre com a outra demanda que você está exigindo. Por isso que a atividade física também é importante, ok? Então, pelo menos aí, uns 150 minutos por semana, fazer uma caminhada, quase uma corrida, uma bicicleta, enfim, como você quiser, mas ter isso periodicamente é muito interessante. E você vai conseguir conquistar e não ter que ficar dependendo de, poxa, patologias que vai te impossibilitar de viver melhor, tá joia? Se você gostou desse vídeo, te serviu, repasse ele para algum colega, enfim, alguém da família, um ente querido da família, que também tem a tão temida diabetes, que ela é silenciosa, mas, poxa, agride tanto, tá? Como qualquer outra patologia forte, enfim. Vamos levar essa informação adiante aqui para que menos pessoas passem por isso, né? Enfim, e que tenham essa impossibilidade de viver por conta de uma doença tão chata como essa. Tá joia? E sendo que você mesmo, no seu dia a dia, você pode combater isso com a alimentação e com a atividade física. Tá joia? Um grande abraço, até mais.